Com a palavra o senhor Pedro Miranda, subsecretário de Energia e Estudos Quantitativos da Ministério da Fazenda. Muito obrigado. Acho que o Cláudio Chihara deve estar voltando aí. Quando ele chegar, ele se junta aí a nós. Já está aí. Ainda bem que você chegou, que você é o primeiro a falar. Então, esse tema que a gente vai falar agora, eu acho que não está só na agenda do governo, está na agenda da sociedade, certamente está na agenda da Cefel, no seu papel de advogado da concorrência no setor de energia. E também está na agenda do MME, da ANP e do CAD. O mercado mais concorrencial no setor de combustíveis traz o potencial de preços menores. Mas, além disso, o mercado que é percebido pela sociedade como sendo um mercado de fato concorrencial, ele também traz o potencial de preços vistos como mais legítimos pela sociedade. Agora, como chegar lá? Um caminho, e não é a única vertente dessa agenda, é a redução de barreiras à entrada e barreiras à plena competição no setor, inclusive pela remoção de entraves regulatórios. Por isso que a gente colocou no título da mesa também, além de agenda de concorrência, agenda de desburocratização. Bem, feitos esses breves comentários iniciais, eu vou passar a palavra aos palestrantes, vou pedir que todos se atenham a 8 a 10 minutos no máximo de fala, para que a gente tenha tempo ainda para uma rodada de perguntas no final. Cláudio Chihara, quer começar? Vocês vão acompanhar daí? Você pode apresentar, passar para mim? Tá. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Pedro, obrigado pelo convite do Alexandre, do Cefel. Tá? Bom, eu vou falar um pouco sobre, bem rápido, vou procurar ser bem rápido, para a gente ganhar até tempo também na discussão, que eu acho que é importante ter mais tempo para o debate do que propriamente para as apresentações, né? Bom, então, é uma agenda bem simples que nós estamos tentando trabalhar. Vamos falar primeiro um pouco da contextualização de oferta e demanda de derivados de petróleo, a questão da concorrência e também a questão de desburocratização e a questão de combustível Brasil, as ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito do combustível Brasil relacionadas tanto à concorrência como também à desburocratização. Próximo, por favor. Bom, então, aqui, rapidamente, esse é um mercado assim, prospectivo do que a gente pensa. Isso está no PDE, já antecipando. Fazendo um spoilerzinho aí das ações aí do desenvolvimento do trabalho que a EPE faz com relação ao PDE, já dando um pouco aí do que nós estamos pensando para o próximo decênio aí com relação a mercado de derivados, ou pelo menos o nosso planejamento que nós estamos trabalhando. Então, nós estamos partindo em 2018 de 1.857.000 de produção, mais 439 mil de importação, e em 2027, e esse é um cenário em função desses acontecimentos que a gente tem verificado nesses 2 últimos anos. Por isso que, em tese, tem uma certa redução da importação líquida e um aumento ou uma retomada da utilização da capacidade das refinarias existentes, basicamente. O que tem de aumento de capacidade, de fato, tá, estão ali destacadas, a questão do SNOX, da RENEST, quando ficar pronto, acrescenta 30 mil barris por dia, que é referente ao primeiro trem ainda, e, com isso, também sair no segundo trem, seriam mais 130 mil barris por dia. Eu coloquei aqui a questão do Comperj. Logicamente, o que está mais em vista hoje é o PGN, mas, logicamente, tem um projeto totalmente
em construção ainda do própria estrutura do Compete, como refinaria. Tá? E eu queria destacar, com relação ao mercado, que é um mercado que cresce 1,2% ao ano, e, veja, mercado de derivados de petróleo. Tá? Isso considerando esse maior consumo de etanol hidratado, como também esse maior percentual de biodiesel obrigatório, quer dizer, 10, 11, subindo aí 1% ao ano. Ok? Próximo, por favor. Bom, aqui só para a questão muito fácil que eu queria destacar com relação ao efeito da concorrência e do preço. Né? Então, a gente vê ali, olha só, é um gráfico de 2016 a 2018. O primeiro mostra a quantidade de... ficou faltando ali, desculpa, gente, agentes, ficou agentes, né? É agentes, né, de importação com atuação na produção e importação. Então, vocês vejam que tinham poucas entidades, poucos agentes, foi um aumento expressivo, chegando em 2017, final de 2017, no ápice, e depois começa a reduzir também a quantidade de agentes. Né? E isto foi possível em função da política de preços da Petrobras. Quer dizer, tinha uma política de preço, ela praticava uma margem que permitia a contestação desse mercado da Petrobras pelos outros agentes. Na medida em que ela mudou a sua política, isso foi mudando e os agentes foram perdendo o apetite para essas importações de todos os derivados, tanto que diesel 10, gasolina, como diesel 500. O outro gráfico só reforça o primeiro, que diz respeito ao percentual de participação da Petrobras como fornecimento primário de combustíveis. Então, vocês vejam que, por exemplo, lá no início de 2016, em alguns casos era quase 100%, reduziu ao longo do tempo e, mais recentemente, está se voltando novamente a Petrobras a ser o único fornecedor. Riscos, consequências para a competição, a gente vai discutir e debater aqui no momento oportuno. Né? E aí, só para destacar, nos 4 primeiros meses de 2018, Petrobras já está respondendo 57% do mercado diesel S10, 84% do mercado diesel 500 e 80% do mercado de gasolina. Segundo os importadores, esses percentuais, quer dizer, para dar os 100%, são somente em relação a contratos já fechados, em que o agente não poderia mais recuar da execução, ou, por exemplo, do fechamento do contrato. Próximo, por favor. Bom, aqui só um breve relato da iniciativa Combustível Brasil. Nós começamos essa iniciativa já com a discussão com todos os agentes que a gente conseguiu identificar no mercado. Né? E o objetivo era bem simples, é fazer um diagnóstico das condições de abastecimento e, em função do que os agentes, o que as entidades trouxeram para nós iríamos, então, tentar discutir e ver como a melhor forma de implementá-lo. As ações, quer dizer, os temas principais são esses 5, infraestrutura, defesa da concorrência, preço e refino e tributação. Né? E, com o resultado de todas essas reuniões, foram mais de 115 propostas, nós condensamos elas em 32 propostas e foram referendadas, então, pelo CNPE, em forma da resolução número 15 de 2017, que também criou o Comitê Técnico Integrado de Combustíveis e Biocombustíveis. Tá ok? Próximo. Bom, agora, propriamente dito, que é um pouco da reflexão em relação ao tema dessa mesa, questão de desburocratização e questão de concorrência. Então, já são ações implementadas, algumas, e outras que ainda estão em curso. Tá? Então, primeiro, com relação ao aperfeiçoamento dos mecanismos regulatórios, isso é uma ação que o Laporte, não sei se ainda está aí, mas a gente tem feito um trabalho em conjunto com a ANP, e a ideia é a gente aperfeiçoar esses mecanismos. Logicamente, isso é coordenado pela ANP, no âmbito de um subcomitê técnico temático de abastecimento, que é coordenado pela ANP, pelo César Issa e pelo Laporte, e que a gente visa, então, analisar resoluções e torná-las mais simples, menos burocráticas e aglutiná-las. Por exemplo, com relação à importação, são mais de 27, salvo engano, resoluções e portarias que estão sendo condensadas em uma só. Tá? Então, isso que está relacionado à questão de garantia de abastecimento, de tornar mais célere e até
o representante do CAD que falou recentemente que é uma dificuldade você abrir um distribuidor. Sim, tem dificuldade, sim, porque não é uma atividade para você fazer e montar uma banca numa feira. Você precisa ter uma série de condicionantes, tem licenças ambientais, tem que ter tancagem mínima, uma série de coisas para garantia dessa questão do abastecimento do mercado. Tá? Bom, a outra questão, o aprimoramento dos mecanismos de monitoramento de movimentação. A ANP produziu um documento, desenvolveu um sistema chamado Lupa, que procura fazer com que esses mecanismos façam uma análise mais acurada e automática dos dados de movimentação de combustíveis para facilitar esse monitoramento e também fiscalização. Tá? Uma das coisas que a gente está discutindo, que foi realmente que tem a ver com essa questão de desburocratização, é permitir a importação de gasolina e de diesel por distribuidoras. Hoje, elas só podem fazer a conta e ordem. Então, a ideia é a gente tentar fazer com que isso se torne menos burocrático e com melhor condição para essas empresas operarem e que a gente acredita que, no final, vai refletir para o consumidor final. Também gostaria de destacar essa questão da ação conjunta e cooperativa entre autoridades regulatórias, defesa da concorrência, acordo do CAD e a ANP firmado esse ano ainda, aumentando o escopo e as linhas de ações, e um alinhamento, por exemplo, que nós estamos trabalhando junto com a SPPI, de procedimentos licitatórios portuários e de interesse do abastecimento nacional de combustíveis. Já foram licitados, salvo engano, 3 ou 4. Quais são? Eu não me lembro de cabeça, Santarém e outros. E agora a gente está trabalhando na licitação do Miramar Vila do Conde, que já foi agora entregue encaminhada ao TCU para análise, e a gente espera que até o final do ano essa licitação já esteja publicada para o público. Tá? Bom, uma outra coisa que a gente tem trabalhado no âmbito do subcomitê de infraestrutura, uma acordo de cooperação entre a ANP e a ANTAC, visando o quê? Melhorar os procedimentos das duas, onde elas se sobrepõem, e também tornar mais simples e célere as aprovações e as autorizações para movimentação nessas terminais de líquidos. Tratamento tributário de GLP, oriundo do PGN, tem um protocolo de CMS número 4, 2016, salvo engano, em que faltavam 4 estados assinarem, e até ontem 3 já haviam assinado, e havia indicação que que faltava, que era Roraima, que eles já iam assinar, então faltava pouca coisa para isso daí se tornar, que todos assinaram esse protocolo, e aí provavelmente vai se tornar um convênio, e que vai facilitar e deixar uma pá de cal com relação ao tratamento tributário, quando o GLP é oriundo de UPGN ou de refinaria, que tem um tratamento bem diferenciado. Tá? Monofasia de CMS para combustíveis, eu não sei se alguém falou aqui da parte dos distribuidores, é uma coisa que nós estamos trabalhando também, tentando ver se consegue fazer isso mais rapidamente. GT de refino, já foi criado pela essa portaria, a gente está trabalhando nesse GT na atração de investimentos, procurando destravar tanto essas questões, por exemplo, de clusters que a Petrobras está tentando vender, como as refinarias, por exemplo, do Maranhão e Ceará, que estão projetos estaduais, né? Como também terminar a refinaria da Ernest, Compest, e até micros e pequenas refinarias que, eventualmente, possam fazer sentido em algumas situações específicas de produção e de mercado, nichos bem específicos. E a última coisa que eu queria destacar é essa questão de transparência de informação de preço. Tem um viés aí, uma discussão aí até quanto que você está, de fato, fazendo transparência de preço ou você está injeção no mercado, que eu acho que talvez seja até um objeto da discussão mais à frente agora. E eu também espero que os outros que estão aqui, que também vão fazer a apresentação, possam abordar melhor esse tema. Rapidamente, por favor, o próximo. Obrigado. Rapidamente, procurando atender seus 10 minutos. Obrigado, Cláudio. Bruno Moura, acho que é um bom gancho para a sua fala aí. Com certeza.
Boa tarde. Vim aqui representar a ANP para tratar da questão aí dos temas da mesa 4. Bruno Moura é a primeira linha. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para a participação e com a contribuição, espero, ativamente com os temas escolhidos, que foram medidas regulatórias com vistas ao aumento da... Aí eu me circunscrevi aí a questão da regulação da ANP, né? Medidas regulatórias com vistas ao aumento da concorrência e da transparência e a simplificação administrativa no setor de combustíveis. Então, eu itemizei aí em 3 pontos. Temos uma primeira iniciativa do grupo de trabalho ANP-CAD, que já foi comentado aqui hoje. Tem estudos internos na ANP sobre a revisão da regulamentação, que também foram tratados aqui hoje, principalmente pelo Laporte, da Superintendência de Distribuição e Logística. E temos a questão da consulta e audiência pública número 20, que é a proposta regulatória para o aumento da transparência de preços, que vai até amanhã. Próximo, por favor. Então, esse GT ele surgiu no âmbito do acordo de cooperação, ainda de 2013, que foi renovado por 10 anos agora no primeiro semestre de 2018. A finalidade do grupo de trabalho é estabelecer formas de atuação conjunta e coordenada no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e aí analisando a estrutura do mercado de combustíveis, avaliando a implementação das medidas propostas no estudo do DE-CAD e a possibilidade de adoção permanente das medidas regulatórias excepcionais adotadas no âmbito da greve dos caminhoneiros. Então, podemos passar. As medidas para a concorrência já foram comentadas pelo CAD. Então, das 9 medidas, tem medidas que não são de caráter regulatório, que não vou abordar aqui. Essas são 5 de caráter regulatório. Uma delas é permitir a venda direta, já foi bastante abordada aqui na mesa 3. Uma segunda seria repensar a proibição de verticalização do setor de varejo, que hoje a distribuidora não pode operar diretamente no revendedor. Isso já tem um grupo de estudo, um grupo de trabalho formado para estudar essa questão. Extinguir a vedação à importação de combustíveis pelas distribuidoras diretamente, isso já está em vias de aprovação. Fornecer informações aos consumidores do nome de revendedor do combustível, a preocupação que acho que surge principalmente aqui no mercado de Brasília, que você tem uma propriedade de diversos revendedores na mão de uma mesma rede, embora com várias bandeiras associadas, vinculadas. Então, isso seria uma forma de mostrar para o consumidor o quanto esse mercado pode ser concentrado mesmo a despeito da marca ostentada. Aprimorar a disponibilidade de informação sobre a comercialização de combustíveis, que aí está sendo atacada principalmente por essa proposta de medida regulatória. Próximo, por favor. O grupo de trabalho formado recentemente é para discutir três desses temas: a venda direta para a usina, a verticalização na cadeia de distribuição de combustíveis e a tutela regulatória da ANP da fidelidade à bandeira, né? Então, hoje a ANP fiscaliza e controla se um revendedor está adquirindo produto se ele é bandeirado e está adquirindo de um outro distribuidor. A ideia é discutir se a ANP deve continuar regulando dessa forma. Próximo slide, por favor. O ponto principal aqui é a transparência de preços. Temos uma consulta aberta até amanhã e uma audiência pública marcada no Rio de Janeiro no dia 3 de outubro. Quem puder, participe. Próximo slide, por favor. Esse é um contexto. Temos preços livres de combustíveis desde 2002. A Petrobras praticou preços mais ou menos estáveis durante uma boa parte desse período, mas em 2016 ela procurou se aproximar da paridade de importação. E em 2017 aumentou a frequência desses reajustes. Variáveis exógenas como o dólar e o petróleo provocaram um aumento expressivo associado a essa nova política, um aumento expressivo no preço de combustíveis no primeiro elo, mas que foi transmitido ao longo da cadeia. E aí culminou na insatisfação social dos caminhoneiros no final de maio.
Próximo. Algumas ações do governo foram a criação da subvenção, eu pretendo não discutir aqui, o alívio temporário de restrições de regulação do abastecimento e a tomada pública de contribuições sobre o aspecto da periodicidade do repasse de reajustes dos preços de combustíveis aos consumidores, que na época se imaginou que isso poderia ter sido um estopim para a insatisfação. Próximo, por favor. Mas nos primeiros estudos que a gente conseguiu fazer, ainda que superficiais, a gente pôde detectar que, na realidade, a periodicidade em si pode não ter sido o fator principal para desencadear a insatisfação social com os preços do diesel. Se puder clicar no link azul, por favor. Oi, no link azul, por favor. Tudo bem. Então, eu vou tratando aqui de baixo e depois eu subo para... Aí, obrigado. Aqui é uma participação do fornecimento de óleo diesel dos importadores. Então, você tem, naquele mesmo sentido que o Cláudio Chihara apontou, mas agora, alterando a escala aqui e vendo do modo inverso, fica mais nítido, né? Você teve um aumento da participação entre 2016 até o final de 2017. Em dezembro de 2017, houve uma revisão da política de preços da Petrobras, em que eles revisaram os custos logísticos em cada ponto de entrega. E isso, a gente supõe que, ao ver o gráfico, que afetou a competitividade dos importadores na importação de diesel. Pode avançar, por favor. Então, no âmbito desse grupo de trabalho, a gente identificou o comportamento dessa variável e também recebemos da própria Cefel uma contribuição no âmbito da TPC da periodicidade. Está transcrita aí, no sentido de, em vez de regular a periodicidade, a ANP poderia aumentar a transparência via medidas regulatórias. Próximo, por favor. Mais um. Não, acho que agora sim. Agora sim. Esse é o resultado da análise das contribuições na TPC. Então, a Superintendência de Defesa da Concorrência, onde eu trabalho, Estudos de Regulação Econômica, ela veio atender essa demanda e propôs essa medida regulatória no sentido de aumentar a transparência na formação dos preços dos combustíveis. Vamos adiante, por favor. Próximo. Foi identificada aqui uma falha clássica de mercado, que seria a assimetria de informação. Então, para atacar essa assimetria de informação, a regulação poderia preencher um espaço de forçar a uma maior disseminação de dados de preços na formação de preços nesse mercado. Vários são os efeitos possíveis vários são os resultados possíveis dessa interação, né? dessa regulamentação. Efeitos positivos, ao ver da defesa da concorrência, seriam o aumento da transparência ao consumidor e a redução dos custos de procura, né? Quando o agente encontra mais facilmente os preços possíveis dos ofertantes, e isso geraria uma pressão para baixo nos preços. Mas é possível também haver um efeito negativo nisso, em que o aumento da transparência para as empresas seria utilizado para facilitar uma colusão, seja tácita ou explícita. Isso provocaria uma pressão para cima nos preços. Qual o efeito líquido desses dois? É incerto, a priori, e pode depender da estrutura de mercado. Mas, na avaliação que a gente fez, um próximo, por favor, a gente tentou identificar as principais etapas da cadeia e a gente consegue verificar, assim, de uma forma mais simplificada, ilustrativa, que, no primeiro elo, até para as questões logísticas, né, de escala, você tem uma concentração maior. E, conforme você vai avançando na cadeia, essa concentração tende a diminuir.
E, então, são elos da cadeia com estruturas de mercados diversas. Então, a proposta, próximo, por favor, é adotar mecanismos diferentes para cada elo da cadeia, com base nos fundamentos legais e princípios regulatórios, os benefícios potenciais e os riscos de impactos concorrenciais adversos, observando as características estruturais e de comportamento de cada segmento. Próximo, por favor. Então, resumidamente, você teria uma fórmula paramétrica de preços a ser publicada pelo agente dominante, definindo o agente dominante como aquele que detém participação de 20% em uma macro-região brasileira, por simplificação, e esse agente precisaria publicar em seu site a fórmula de preços que ele praticaria, estando livre para adotar a fórmula de preços o nível de preços que fosse mais adequado e as variáveis que fossem mais adequadas ao mercado, mas observando um preço de referência internacional, uma vez que é um mercado aberto e existe um déficit na produção interna. Então, você teria o preço de lista parametrizado por produto e ponto de entrega, sempre que houvesse atualizado, sempre que houvesse um reajuste ou alteração dos parâmetros. Todos os agentes informariam a ANP, mas a ANP só informaria a sociedade os dados do agente ou dos agentes dominantes que houverem no mercado. A fórmula paramétrica também seria exigida nos contratos hoje homologados pela ANP, que hoje é diesel, gasolina, GLP, asfaltos e combustíveis de aviação. Então, você teria a inclusão obrigatoriamente desse critério para homologação prévia da ANP. Por questões processuais, a gente imaginou inicialmente uma antecedência mínima de 60 dias para que houvesse essa homologação por parte da ANP. Próximo, por favor. Hoje nós temos, já foi comentado aqui, o sistema para o downstream principalmente, mas abrange diversos agentes da cadeia. É o SIMP, então os agentes enviariam, hoje eles já enviam informações de movimentação, de condições logísticas e volumes, e seria acrescentar 2 campos referentes à modalidade de frete e o valor da nota fiscal. Então, a gente teria dados de preços nesse sistema já existente para todos os agentes que já informam a ANP as movimentações. E aí, para cada tipo de agente e produto, você teria uma forma recomendada de divulgação pela ANP para a sociedade, de forma a respeitar as diferenças de estrutura de mercado e comportamento. Então, a gente observou que o grau adequado de transparência ao público ele varia. Então, as informações de preços em etapas anteriores da cadeia pouco influenciariam as decisões dos consumidores. Os revendedores são empresas que possuem estrutura interna designada para uma área de compras, e isso ela já preveu no negócio dela os custos de compra, e a estrutura de mercado é mais concentrada na distribuição. Então, por isso que a gente recomendou tecnicamente, a área técnica, uma defasagem, uma agregação maiores para os dados, para a divulgação ampla da informação de preços para a sociedade, no elo da distribuição. Próximo. E aí teríamos também aplicativos de celulares georreferenciados para que os consumidores tivessem mais uma alternativa de observar os preços praticados pelos agentes, de modo que houvesse, de fato, aquela pressão para baixo nos preços esperados lá atrás, e esse efeito se sobrepusesse ao possível efeito negativo. Então, isso ocorreria concomitantemente à obrigação de todo revendedor informar a ANP o preço praticado, e essas informações seriam, inclusive, alimentadas lá nos aplicativos. Próximo, por favor. Era isso, fico à disposição para discussão. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Bruno. Seguindo direto na sequência, Cristiane Alves. Vou apresentar. Tenho aquele pointer.
Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Bom, eu cheguei já confusa com o assunto, agora eu estou muito mais, né? Porque foi um debate intenso, estou aprendendo muito aqui, não sou especialista no setor, e então vou tentar passar para vocês aqui um pouco da minha visão sobre alguns pontos que foram também tratados aqui no dia de hoje e alguns outros também que não foram tratados. Antes de qualquer coisa, por que esse título, né? Concorrência e regulação para fomentar a produtividade. Eu botei aí Agenda 2019 Brasil Mais, fazendo aí uma analogia à Agenda BC+, porque, no fundo, olhando de uma perspectiva grande, o que a gente quer é aumentar a produtividade do país, porque nós temos hoje um problema fiscal gravíssimo e um problema social também. Nosso problema fiscal de 55% do PIB de uma dívida bruta em 2015, nós agora estamos aí ao redor de 75%, 76%, para onde isso vai. E a questão social também, 13 milhões de desempregados, 32 milhões né, que são desocupados, que não estudam. Então, é muito complicado. Então, a gente tem que ver isso tudo, tudo que a gente está falando aqui, num contexto, alguém colocou aqui, de dar maior segurança jurídica, ter, de fato, uma agência de regulação e concorrência que possa trazer uma estabilidade maior para o nosso país. Então, para isso, eu vou começar aqui a minha apresentação, mas não vai. Foi. Espera aí, volta aqui. Eu vou começar a minha apresentação. Acho que não apareceu aqui o meu gráfico. Deixa eu ver se tem aqui o meu gráfico, não apareceu. Enfim, tudo bem. Eu tinha um gráfico aqui, que era um gráfico anterior, mostrando um pouco a produtividade do país, e a nossa produtividade média, ela é 25% da produtividade dos Estados Unidos em 1980, e ela continua assim nos dias de hoje, a gente não cresceu. E nesse gráfico que eu ia mostrar para vocês, era uma comparação com a nossa produtividade, com a da Coreia do Sul, com a da China, com outros países, para ver como a gente está numa situação péssima. Tá? Então, a gente realmente, em 2019, o próximo presidente que vai entrar, ele precisa ter uma agenda microeconômica que abarque todos esses problemas que falamos aqui, que inclui o problema tributário, que foi bem colocado aqui, que não é só um problema desse setor, né? É um problema do Brasil como um todo. Então, aqui eu pretendo falar um pouquinho, e quem esteve lá na Fundação Getúlio Vargas, mais ou menos a mesma apresentação, só que aqui eu pretendo fazer, se der tempo aí, nem vou olhar para ele, mas se der tempo, eu vou fazer alguns comentários aqui sobre as coisas que foram comentadas aqui hoje. Então, vou falar um pouquinho sobre a greve dos caminhoneiros, um pouco sobre a análise do estudo que foi colocado, um pouco na ideia de contribuir para esse debate, e falar um pouco dos casos no CAD, as limitações de um órgão antitruste, sempre com esse foco na produtividade. E, antes de tudo, eu já estava me esquecendo de parabenizar ao Guilherme Rezende, que ele é do Departamento Econômico do CAD, porque eu acho que o CAD fez aí um trabalho muito bacana de trazer ao debate. Pode não ser um trabalho que possa ter críticas, possa ter defeitos ou coisas boas, não importa. Eu acho que o CAD mostrou foi que ele quer dialogar. O que o CAD está querendo nós temos aqui algumas propostas, vamos pensar nessas propostas de maneira conjunta. Então, tenho que dar parabéns ao CAD e falo, portanto, como conselheira independente. Então, não estou aqui falando, não fiz as 9 medidas, não participei desse trabalho, então, me sinto muito à vontade, inclusive, para poder debater com vocês aqui no dia de hoje. Então, com relação à greve dos caminhoneiros, a origem dessa greve é muitíssimo clara. O lucro desses caminhoneiros pelo serviço de frete rodoviário, ele diminuiu. Ele diminuiu por três grandes razões, 2 do lado da Receita. Primeiro, o aumento da frota de caminhões aumentou absurdamente com a política da Dilma de subsidiar venda de caminhões. Então, teve um aumento de 2008 até 2014 de 54% da oferta desses caminhões. Portanto, você teve uma maior competição ali, né, do lado da oferta. E, por outro lado, por conta da nossa crise econômica, teve uma queda na demanda por frete. Portanto, aí nós tivemos menores preços e quantidades. Do lado dos custos, nós tivemos aí o aumento do preço do diesel, que foi, inclusive, estopim para essa crise. E aí a gente pergunta por que o preço do diesel subiu. Bom, lá em 2017, nós já tínhamos tido o aumento dos tributos do PIS e COFINS. E lá em 2016, como bem colocado aqui,
a Petrobras começou a nova política de preços que estava atrelada ao dólar e ao preço internacional do petróleo, com variações mensais, que depois de 2017 começou a ter variações diárias. Bom, aconteceu que em maio de 2018 teve uma conjunção que já há 15 anos, eu acho que já não era vista isso, de um aumento conjunto do preço internacional do petróleo. Então, e por razões distintas. Então, realmente, foi um azar, entre aspas, do que aconteceu, mas o fato é que aconteceu, e aí a gente teve, então, esse estopim da greve. Aí a grande pergunta que é colocada, e que essa é uma pergunta interessante e importante da gente debater, talvez não no dia de hoje, mas em algum outro fórum, outro momento, essa política de preços da Petrobras, ela precisa ser regulada? Tá? E ela é uma pergunta legítima, eu, particularmente, tá? Eu preferiria, se eu tivesse que escolher, ô, Cristiane, o que você prefere? Eu preferiria que fossem privatizadas as refinarias e que o preço fosse alinhado com o preço internacional. É isso que eu gostaria. Os mercados funcionam de uma maneira mais livre. Tá? Agora, enquanto a gente não tem essa privatização das refinarias, e a Petrobras tem aí, de fato, um monopólio nesse refino, a pergunta eu estou falando alto demais, né? Estou. Não? Tem que falar mais baixo. Então, eu acho que se alguém tiver que regular, esse alguém teria que ser a ANP. Não é o CAD, não acho que tem que ser nenhum dos ministérios, não acho que tem que ser ninguém do Executivo. Eu acho que teria que ser a ANP, que é o órgão regulador. Precisa regular? Eu não gosto muito desses tipos de regulação, porque eu acho que, de alguma maneira, a gente corre o risco do preço ficar muito incorreto, e a gente já viu o que aconteceu aí. Quando o preço estava sendo controlado antes lá de outubro de 2016, Petrobras teve um prejuízo de aproximadamente 40 bi de dólares entre 2010 e 2016, uma dívida de 5 vezes o EBITDA dela, uma loucura. Né? Então, a gente tem que botar um ponto de interrogação, até porque a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente. Né? Então, se a gente pudesse ter realmente uma política de privatização de refinarias e deixar o preço livre, eu acho que seria a melhor forma de contornar esses problemas. Coloquei esse outro slide aqui, e eu roubei ele, peguei emprestado, na verdade, do Adriano Pires, que ele fez uma apresentação na Fundação, só para mostrar para vocês que interessante foi que aquela linha verdinha é a participação das regionais e das locais, e que ela teve um aumento quando a gente teve a liberação dos preços. Ou seja, os importadores passaram, de fato, você passou a ter uma importação, e essa importação passou a ser, inclusive, não da diminuição da participação da BR e um aumento das regionais e das locais. Então, essa foi uma consequência direta dessa regulação. Então, só para a gente ver como os mercados reagem a determinadas regulações. Por isso, alguém estava comentando aqui, acho que foi aquele senhor que estava lá da Renova Bio, que falou assim, não, talvez a gente possa colocar para testar, depois... Eu não sei se a gente tem que fazer isso, porque a economia ela não é um laboratório, assim, né? Quer dizer, ela acaba sendo um laboratório, mas ela tem que ser um laboratório pensado. Né? Você tem que realmente ver, porque os agentes econômicos, eles colocam dinheiro, eles colocam tudo ali, é um investimento que se faz, não é brincadeira. Então, a gente tem que pensar mais na hora da gente fazer regulação. Então, a análise de impacto regulatório, por mais difícil que ela seja, ela é importantíssima, porque a gente tem que fazer custo-benefício. Foi como um pouco a Beth falou, e alguém também falou, olha só, vamos fazer isso, mas a gente tem que olhar custo-benefício. Se houver benefício, mas se o custo for muito maior, a gente não pode botar uma medida que vai onerar a sociedade de forma geral. A reação do governo, ao meu modo de entender, foi a pior possível. Ela teve aí o decreto presidencial, que foi a MP 838, que teve aí um subsídio ao preço do diesel. Esse foi o lado dos custos dos caminhoneiros. Nós tivemos outras 3 medidas provisórias, sendo que uma delas, que é o item 3, é uma tabela de preços, né, que para diversos fretes rodoviários, e que, no meu modo de entender, viola não só a lei da concorrência, no seu artigo 36, como também a Constituição Federal. Então, eu acho que a gente criou um problema, voltamos aí à época
Conselho Interministerial de Preços, lá na década de 80, 1 minuto. Não, não dá. 1 minuto não vai dar, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, ó. E, por último, aqui, essa demanda antiga dos caminhoneiros também é algo que, assim, então tá bom, então vamos lá, vamos isenção do pedágio para o eixo suspenso. Caramba, mas e a concessionária? Ela tinha isso no seu fluxo, quando ela, né, de custos, de receitas, né, são custos não previstos. Será que vai ter aumento do pedágio? Será que vai ter aumento da passagem de ônibus que o pobre é que usa? Então, não é um efeito Robin Hood às avessas? Isso tudo tem que ser pensado. Isso tudo tem que botar no papel. Não pode chegar e falar assim, o caminhoneiro gritou, então vamos ali e subsídio para um lado, tabela de preço para o outro. Hoje mesmo, na Folha, estava lá mostrando que, eu acho que era o setor de comércio, que ia ter um aumento de 1 bi dos seus custos por conta do frete. Também estava hoje no Estadão uma outra matéria falando que o setor de cereais estava importando, passou a importar do Paraguai e de outros lugares para tentar desviar, porque o frete era mais barato, fazendo dessa maneira, do que contratando o frete interno. Então, assim, o tiro pode sair dar o tiro no próprio pé. Os 5 fatores que eu acho que foram desconsiderados pelo governo: primeiro, situação fiscal do país não suporta mais subsídios. Estímulo ao uso de combustível fóssil, em vez de estimular o uso de fontes energéticas alternativas, dando uma volta ao passado. Política vertical para certos setores de interesse. A gente tem que botar políticas horizontais. Vamos cortar tributo para todo mundo. Não é para você, ou para ela, ou para os amigos do rei, não. A gente tem que fazer políticas horizontais. Políticas verticais, já fizemos, passamos aí um tempão fazendo, e não deu certo, né? É a política que o Marcos Lisboa e Samuel Pessoa gostam de chamar de política da meia entrada. Todo mundo quer um benefíciozinho, né? Todo mundo quer pagar uma meia entrada aí nas coisas, e aí não dá certo, o país afunda. O outro ponto é que é o abuso da greve. Deveria ter sido combatida e não negociada. E, além de tudo, foi uma mensagem ruim para a sociedade. É um grupo de interesse, qualquer grupo de interesse, vamos lá pedir ao governo que vale a pena, porque o governo está reagindo bem. Então, foi uma resposta que eu encontro, né, do governo, rápida e ruim, distorce a concorrência, esconde e acirra problemas estruturais, cria incentivos perversos e agrava a nossa crise fiscal. E aí a gente vê também o custo aí, né, que eu não mencionei, dessa coisa do tabelamento de frete, são as empresas, como a Cargill, que já falou que está fazendo investimentos em frotas próprias, porque, né, terceirizado está muito caro. A ação do CAD, ela foi o seguinte, não vou falar desses fatos aí não, porque senão vai me atrasar um pouco mais. Então, assim, as ações do CAD foram 2. Né? A primeira, ela fez uma investigação sobre o lockout, e essa investigação está em curso. E a segunda, que foi a Advocacia da Concorrência, e nisso eu dou parabéns ao CAD, mais uma vez, é pelo estudo elaborado pelo Departamento Econômico, em nome do Guilherme, mas toda a equipe que está lá, o que demonstra que o CAD está primando aí por um debate. Essas 9 medidas sugeridas pelo CAD, que foram comentadas aqui, eu separei ela em 3 partes: informacionais, tributárias e estruturais. Nas informacionais, a minha visão sobre isso é que ela é neutra ou positiva, porque a ANP ela já tem um banco de dados acerca da comercialização, mas ele pode sempre aprimorar. Inclusive, eu falo o seguinte, ANP, tem várias coisas que podem ser aprimoradas de banco de dados. GLP, que foi um caso que eu tive que fazer, não tinha um banco de dados, por exemplo, de marcas de combustíveis, né, dos bujões. Né? Eu acho que tem... Oi? Oi? Exatamente. Eu acho que tem várias outras informações do varejo que seriam interessantes se tivessem, para pelo menos compartilhar com outros órgãos do Estado. Não necessariamente para mostrar para o consumidor, mas para ter como órgãos do Estado. Com relação à questão tributária, eu acho que ela foi neutra para ruim, porque, de fato, eu acho que passar o ICMS para os postos aumenta... Bom, eu não sou nenhuma estudiosa na parte tributária, mas eu acho que, se você está falando de 45 mil postos, né, e se você está falando de 150, mais ou menos, distribuidoras, aumenta a probabilidade de você ter sonegação. Então, se você aumenta a probabilidade de ter sonegação, isso é ruim para o país. A revista Veja, a última revista Veja, está colocando lá que o país sonega 480 bilhões ano, numa pesquisa que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas. Isso tem que acabar.
Isso a gente tem que minimizar. Acabar, a gente nunca vai acabar, mas a gente pode tentar minimizar. Então, essas coisas é que a gente tem que fazer a partir do ano que vem. Com relação aos impostos, eu acho que já tem uma proposta aí, feita pelo Bernard Api, que está sendo amplamente aceita por vários candidatos, vários assessores econômicos dos candidatos, a grande maioria, que é o IVA em nível federal. Isso aí poderia já abarcar, e essa discussão que tivemos aí sobre tributos, talvez o seguinte, tudo que a gente conversou, vamos esperar para ver o que vai acontecer em 2019, para ver se vai ter uma reforma tributária mais ampla. Porque aí... Já acabou, né? Estou acabando, então. Estou acabando. Só faltam 2 slides. Porque aí a gente certamente diminuiria o custo de recolhimento dessa mesma carga tributária. A Bosch, tem a Bosch alemã, a Bosch na Espanha e a Bosch no Brasil, tem mais ou menos o mesmo valor de vendas, né? Pois aqui no Brasil ela tem 35 tributaristas e lá na Espanha ela só tem 1. Então, o custo em recolhimento de impostos no Brasil é gigantesco, né? Então, assim, a gente tem que diminuir, e essa reforma do IVA vai nessa direção, né? E, se não puder, pelo menos equalizar o ICMS entre todos os estados aí. Por fim, as últimas 5 propostas que foram feitas, eu acho que a última já foi bem colocada, mas só vou passar por alguns itens. Só quero comentar com vocês que estão fazendo as propostas, tanto o CAD quanto a ANP, que permitir a volta da verticalização entre distribuidoras e postos tem que observar com um pouquinho mais de cautela, porque você tem que contrabalançar a eficiência, que pode ser que exista, muito embora não sei, porque já existe o Retail Suggested Price, você já tem uma venda, então você já tem investimentos que são feitos na revenda, então não sei quanto mais de eficiência você teria, vis-à-vis aumentar as barreiras, porque quem quiser entrar agora vai ter que entrar verticalizado. Então, acho que esse é um ponto questionável. Já aconteceu isso no passado, e eu não sei se isso seria algo positivo. E outro que eu acho também, que realmente, por enquanto, pelo que eu estou vendo, parece ser ruim, é essa questão de permitir produtores de álcool venderem diretamente. Deixa eu só colocar por que eu acho isso. Primeiro, deixa eu botar todos os pontos, que aí esse aqui é o último slide. Primeiro, porque eu já tinha feito um texto um pouco colocando essas ideias, mas aí o que corroborou para mim, o que fala assim, puxa, eu acho que realmente isso talvez tenha que ser repensado de fato, foi quando a Única foi lá conversar comigo, né, representante aqui, representada pela doutora Elizabeth Farina. Por quê? Porque se a Única, que é a produtora, que poderia estar sendo beneficiada, não está querendo, então, pelo menos você tem que botar o pé para trás e falar assim, poxa, tem que repensar sobre isso, né? Pode até ser que eu vá fazer, vá implementar, mas eu tenho que repensar sobre essa perspectiva, porque a Única representa 60% aí dos produtores. Você tem ali os produtores do Nordeste, você pode ter ganhos localizados, mas no agregado pode ser que não seja. E aí tem um dado que eu acho que é muito interessante, que é o item 2 ali, que, como o Guilherme falou, a gente está falando de álcool hidratado. E se a gente está falando de álcool hidratado, repara o seguinte, o volume comercializado só do hidratado, das 151 distribuidoras que tem, só 12 distribuidoras vendem diretamente, o que representa 0,05% do mercado. É muito pouco. Então, foi como alguém também falou aí, que é o seguinte, dar tudo para ter um pequeno benefício, também tem que ser posto no papel, né? Que benefício está tendo? Será que esses benefícios estão superestimados? Será que os custos não estão do lado oposto, né? Sendo subestimados, né? Então, tem que observar isso. Fora que eu acho que vai aumentar a probabilidade de você ter a gasolina adulterada. E acho que gasolina adulterada ou sonegação são tipos de concorrência desleal, né? Porque, por que você vai ter um aumento dessa probabilidade? Porque como que a ANP vai conseguir fiscalizar 45 mil postos? Eu acho isso complicado. Pode até ser, você falar assim, não é, nós temos gente para caramba e dá para fazer isso. Eu não sei, eu acho que vai aumentar o custo administrativo da administração pública de ter que fiscalizar algo que talvez hoje esteja funcionando. Então, só estou colocando... como eu não sou do setor, e eu só estou fazendo uma análise crítica do... Tá bom, já acabei. Então, e a questão do Renova Bio, que já foi colocada aqui,
que é algo que tem que ser repensado. E, claro, a questão da economia de escopo e de escala, junto lá com a questão de logística, porque, certamente, quando as distribuidoras elas vão distribuir, em geral, elas distribuem vários combustíveis ali, né? É gasolina, é o outro, é o diesel. Então, você tem um caminhão que é todo cheio de compartimentos. Você não tem só um caminhão vendendo hidratado, são poucos. Como eu botei ali, o número são 12 de 151. Por isso tudo, por mais que você possa ter alguns benefícios localizados, a gente tem que olhar no agregado, a gente tem que olhar no macro para ver se isso aí vale a pena ou não. O último slide eu não vou falar, porque senão ele vai me matar, mas se sobrar tempo eu falo, tá? É isso. Obrigada. Na verdade, eu tinha vários comentários aqui, ó, fui anotando vários. Obrigado, Cristiane. Finalmente, professor Luciano Sugano, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho que foi um seminário que aprendi bastante. Eu estava aqui desde manhã, foi um seminário de elevada qualidade, muito focado em temas específicos, né? E quem participou o dia inteiro, eu acho que teve uma oportunidade de conhecer bastante dos debates atuais do mundo da energia. A minha apresentação é sobre um dos temas que já foi tocado aqui nas apresentações anteriores, né, que são os impactos da transferência dos preços de combustíveis, na verdade, da adoção de aplicativos, né, para divulgação de preços em tempo real na revenda de combustíveis e como isso impacta o bem-estar social, né. Só para me apresentar, tinha um erro na programação, constava como FRJ, na verdade, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, faço parte do Grupo de Economia da Energia. Esse estudo é um estudo que eu fiz com outros colegas lá do grupo. Eu vou passar rapidinho o início, porque eu acho que já passamos por outras apresentações que fizeram esse contexto, né? Então, vamos já diretamente para a transferência de preço no varejo, né? A gente tem vários países que já adotaram aplicativos de divulgação online de preços em postos de combustíveis, né? Talvez a experiência mais relevante, mais estudada seja da Alemanha, mas tem uma série de outros países, Austrália, Chile, Coreia do Sul, Estados Unidos, etc. Alguns têm aplicativos que não são regulados, são oferecidos pelo mercado. Até o Brasil tem alguns aplicativos que já disponibilizam pesquisas de preço, e outros são mais regulados. Eu acho que o caso da Alemanha é bastante ilustrativo. A transparência no varejo ela tem dois impactos, né, como o Bruno já antecipou, né? Tem um impacto que é positivo, porque ele reduz o custo de busca dos consumidores. Ao reduzir o custo de busca dos consumidores, isso levaria a uma intensificação da concorrência, porque o consumidor vai ter maiores condições de procurar o posto com menor preço, e a tendência de redução do poder de mercado e da margem dos revendedores, né? Por outro lado, a disponibilidade de informações pode facilitar a coordenação de oferta, né? E aí a gente pode ter tanto práticas ilícitas ou práticas lícitas, como conluios tácitos, né? O problema de liderança, uma liderança de preços, porque diminui, quer dizer, aumenta a informação entre os revendedores, né? E esse segundo efeito ele teria um efeito negativo social, né? Porque aumentaria o poder de mercado e as margens dos revendedores. Então, existe um trade-off, isso já está claro lá na consulta pública e nas notas técnicas da ANP, que apontam para essa escolha, né? Esses dois efeitos e qual que deve preponderar. Aqui, na consulta pública, na nota técnica, o efeito negativo é muito evidenciado. Talvez porque seja um efeito contraintuitivo, a nota técnica evidencia bastante estudos que apontaram para os efeitos de coordenação do mercado, os efeitos de
negativos para o consumidor. No entanto, a gente tem evidências na literatura, e talvez evidências mais recentes, de que a divulgação de preços online vai ter um impacto positivo, e eu vou explorar essas três experiências, experiência da Alemanha, do Chile e da Coreia do Sul. Na experiência alemã, em 2013, o órgão de defesa da concorrência criou uma unidade de transparência de preços, e os postos de combustíveis são obrigados a informar a esse órgão instantaneamente qualquer alteração de preços dos 3 principais combustíveis, né, gasolina, E5 e E10, e de diesel. A singularidade do caso alemão é que o regulador ele não é responsável pelo aplicativo. Na verdade, os aplicativos são privados. Existem 52 aplicativos que são disponibilizados na página dessa unidade de transparência de preços de combustíveis, e os consumidores eles escolhem esses aplicativos conforme o sistema que utilizam, se utilizam no celular, se utilizam no computador, qual o sistema operacional, etc. Existe penalidades para desvios entre os preços que são comunicados e aqueles que são praticados pelos postos, e essa fiscalização é feita pelo próprio consumidor. O consumidor, se ele percebe que o preço praticado está diferente do que está no aplicativo, ele comunica à unidade de defesa da concorrência, e isso vai levar a uma penalidade para o posto de combustível. Aqui, talvez o aplicativo mais utilizado seja esse Clever Tanking. Eu não sei, né? Na verdade, foi pesquisa da internet, e esse tem todos os sistemas operacionais e é bastante citado, né? E aparece bastante na literatura. Eu escolhi um ponto, eu baixei o aplicativo, escolhi um ponto em Berlim e selecionei para divulgar os preços. Aqui a gasolina E10 na localidade. Então, ele divulga instantaneamente qual é o preço praticado em todos os postos que estão em uma região. Você pode escolher qual é a região que você delimita a sua procura, né? Ele divulga na forma de um mapinha, né? Mas também na forma de uma lista. Qual é o efeito disso para o bem-estar? Existe um texto, né, que ele verifica o impacto do aplicativo na transmissão de preços, né? A gente sabe que no mercado de combustíveis é conhecido o efeito pena e foguete, né? O efeito pena e foguete é que o repasse de preço, de aumento de preço na refinaria, quando ele é positivo, quando existe aumento de preços, ele ocorre rápido como foguete, quando ocorre queda de preços, isso ocorre como uma pena. Uma explicação para isso, existem várias explicações, uma explicação possível é que um consumidor vai a um posto de gasolina e ele não tem a informação perfeita de um aplicativo, ele chega nesse posto de gasolina, se o preço aumentou, ele procura outro posto para abastecer. Se o preço caiu, a tendência é esse consumidor abastecer, mesmo que o preço tenha caído menos que outros postos de gasolina concorrentes, e, por isso, a tendência é o preço cair como uma pena, né? Porque existe uma margem para o revendedor captar essa redução de preço na cadeia. O que esse artigo aponta é que a divulgação online de preços ele mudou esse padrão na Alemanha. O comportamento de foguete ele deixou de acontecer. Esse artigo faz uma quantificação, né, do efeito em termos de impacto de bem-estar. Ele considera um consumidor médio de gasolina na Alemanha, qual seria o impacto de uma variação de 1 centavo de euro no preço da gasolina na refinaria. Antes do portal, a gente teria um custo para esse consumidor, em todo o ciclo de repasse de preço, desse 1 centavo de euro, ele custaria para esse consumidor... Ele custaria... ele custaria 1,63 centavos, e, em função da pena, o consumidor teria um custo de 4,21 centavos. Após o portal, o efeito foguete desapareceria e geraria uma economia de 8,77 centavos, e
E o efeito pena, né, na diminuição de preços, ele geraria um custo bastante inferior. Então, isso geraria um impacto significativo de bem-estar para os consumidores em função dessa mudança de padrão de transmissão de preços entre os consumidores. No caso do Chile, o que a gente notou, no caso do Chile, que medidas complementares foram importantes para trazer efetividade à divulgação de preços de forma instantânea. No caso do Chile, inicialmente, o efeito preponderante foi o efeito de coordenação. Com o passar do tempo, e tem esse texto mais recente do Luco, né? Luco et al., esse posterior ao que está ali, as medidas de estabilização de preço no atacado e endurecimento das penalidades de comportamento anticompetitivos levaram a uma intensificação da concorrência e, com isso, o efeito da redução do custo de busca ele é preponderante em relação ao efeito de coordenação. Então, a gente teria uma mudança de efeito líquido, no caso do Chile, em função dessas políticas complementares de defesa da concorrência e estabilidade de preço. No caso sul-coreano, também é bastante antigo. Em 2010, tem um aplicativo que vai ser disponibilizado para de divulgação de preços. Esse texto, li em 2015, é bastante interessante, que ele vai relacionar o efeito da transparência e qual o efeito vai ser preponderante em função da difusão de aplicativos. E que ele aponta é uma curva em formato de U. Essa curva em formato de U, até um determinado momento em que a difusão de aplicativos não é suficiente, o efeito da informação dos produtores, dos ofertantes, é mais relevante. Com isso, o efeito líquido para o consumidor é negativo, aumenta o poder de mercado, mas, a partir de determinado momento, onde a difusão dos aplicativos já é significativa, os efeitos de redução do custo de busca que vão ser mais importantes. E, com isso, a partir de certo momento, o resultado seria positivo. Eu tentei tirar algumas implicações para o caso brasileiro, né? A gente sabe que o Infopreço foi criado e existe a perspectiva de utilizar aplicativos também de celular para o caso brasileiro. Sim, do caso da Alemanha, o que a gente vê é que talvez um esquema mais de multiplicidade de agentes e com agentes privados oferecendo esses aplicativos, ele gere uma maior eficácia nessa difusão e um custo social inferior, porque esses aplicativos eles são financiados com propaganda, né? Nesses sites que eu mostrei ali, tem a propaganda de empresas e, com isso, é custeado o custo de desenvolver o aplicativo, né? Então, sairia mais barato uma solução desse tipo. Também o monitoramento pelos consumidores parece ser muito importante para esse sucesso no caso alemão. Do caso sul-coreano, a gente vê que a difusão de aplicativos é importante e a penetração de smartphones foi importante para o sucesso no caso da Coreia do Sul. E no Brasil também a gente tem uma característica de mercado, também uma grande difusão de aparelhos celulares de tipo smartphone, que facilitaria a divulgação desses aplicativos. E do caso do chileno, a gente tem a lição que os outros mecanismos, a divulgação de preço não é uma política em si só, a gente também tem a combinação de outros instrumentos para fazer com que o poder de mercado seja reduzido. Muito obrigado. Agradeço aqui o Pedro e também o Alexandre pelo convite. Um seminário de altíssima qualidade. Obrigado, Luciano. É o seguinte, nós já estamos além da hora, 18 horas, mas eu queria só, antes de encerrar, porque eu sei que as pessoas têm voo e tudo, queria dar tempo para a gente fazer uma rodada relâmpago entre as pessoas aqui. Eu queria que fizessem uma pergunta concisa, objetiva, ou um comentário objetivo para dar tempo de quem quiser falar. E aí a gente faz uma rodada só, perguntas, resposta rápida aqui dos palestrantes, e a gente encerra. Alguma pergunta, comentário?
Nessa ideia de o revendedor ter que oferecer o seu preço para o site, né, no caso da ANP, por que a ANP já não faz um convênio com as secretarias da Fazenda e pega direto da informação da base deles? Porque toda vez que eu entro com uma nota, já está lá o meu preço de custo. E toda vez que eu emito um cupom fiscal, já está o meu preço de venda. Daí não teria essa interferência do revendedor, pegaria direto do banco para ir para as informações da ANP. Por que já não faz um convênio semelhante a isso? Bem, eu tenho um comentário na pergunta, já parabenizando a Cefel pelo seminário. Vi que, só pela a sessão 3, vi que os assuntos são bastante gigantes. Mas eu queria falar sobre esse tema. Eu acho que para a gente obter aquela concorrência que a gente deseja, que o Pedro falou, a legitimidade dos consumidores, a percepção dos consumidores que tem concorrência, eu acho que a gente tem que ir um pouco além dessa agenda da ANP. Eu acho que a agenda da ANP de transparência, acho muito importante, o Ministério da Fazenda está participando, mas eu acho que eu suspeito que a gente tem que atacar o poder de mercado da Petrobras. Tá? E isso eu acho que corroboro, porque não só você tem um poder de mercado de uma empresa, né, como pode ter em outros setores, no caso aqui, na nossa discussão importante, aí o setor de refino e também de infraestrutura, porque num país do nosso tamanho, né, e com escassez de infraestrutura que a gente tem, a infraestrutura para determinados mercados geográficos é mais importante do que, na verdade, o poder de mercado do refino. O refino, o combustível pode ser comprado externamente. E, por outro lado, o fato de a empresa ser estatal, não vai faltar algum governo, em algum momento, que vai querer usar o fato de ter essa empresa com poder, assim, do poço ao posto, né, com monopólio ou um grande poder de mercado em todos os elos, e em algum momento vai aparecer algum governo que vai tomar ou uma medida, forçar que a empresa alguma decisão que não seja a ideal sob a lógica corporativa, ou até mesmo, que acho que é pior, de tomar uma decisão regulatória ou legal que prejudica a concorrência, em prol dessa empresa que é estatal. Então, a gente sabe que a Petrobras tem aquela imagem, né, perante no mundo político, do cidadão comum. Então, isso, assim, o poder da Petrobras vai além do mero poder de mercado. Então, eu acho que isso enseja que a gente tem que atacar isso. Isso pode ser de forma voluntária, como a própria empresa já declarou que quer vender ativos, se desmobilizar, mas tem aí, acho que um detalhe, que assim, não necessariamente a lógica de desmobilização da empresa, a forma, o que a empresa vai vender, os direitos que ela retém nessas vendas, é o ótimo sob o ponto de vista concorrencial. Certo? Você detém o poder de mercado, aquilo tem um valor, então não necessariamente você vai vender, ou você pode vender e transferir o poder de mercado a outro, porque isso tem um valor, então a empresa quer obter um retorno sobre isso, ou pode acontecer como naquela venda dos dutos para Brookfield, que você manteve uma série de direitos, né? A Petrobras manteve uma série de direitos. Então, eu acho que a desmobilização voluntária pela Petrobras pode ser um caminho, mas ela não necessariamente segue a lógica concorrencial. A outra forma é a atuação dos órgãos de defesa do consumidor. E aí eu aproveitar para parabenizar a Cristiane pelo um recente texto no site do Jota, numa discussão sobre a atuação de órgãos de defesa do consumidor nesses grandes sites como o Google, o Facebook, e ela falava um pouco de que o órgão de defesa do consumidor atuar forçando que a empresa venda ativos ou assim, seja decomposta, né, em várias empresas, é a atuação mais radical de um órgão de defesa do consumidor. Mas aqui, infelizmente, assim, a Petrobras ela é o que é porque, durante muito tempo, ela gozou de um monopólio legal. Então, assim, não foi por leniência do órgão de defesa do consumidor que ela chegou onde está. Foi uma escolha política, né? Então, eu acho que eu temo que, em algum momento, a gente tem que até que chegar a esse ponto. Obrigado.
Bom, eu queria agradecer a apresentação, foi muito didática. Eu vou tocar 2 pontos aqui que eu acho muito importante, assim, principalmente sobre a resolução que a ANP está submetendo, na CP número 20, porque me pareceu que a nota da ANP trouxe elementos em relação, especialmente à divulgação das informações, que deveriam constar no texto da resolução. Eu queria questionar por que não houve a formulação de um capítulo específico em relação à divulgação e os tempos de defasagem para a divulgação estivessem contidos no texto da resolução e não na nota de embasamento, que dá margem para, né, no futuro, ter uma mudança muito em discordância com o que o mercado considera importante. A segunda é só uma colocação. Eu acho que assim foi muito destacado aqui que a importância da venda direta ela não se daria por conta do market share de venda do etanol hidratado. A gente tem que pensar que na AIR é fundamental a construção do contrafactual. E, como você bem demonstrou, Cristina, na hora que houve uma mudança na entrada do subsídio do diesel, a configuração do market share de oferta de diesel mudou radicalmente. Então, assim, a avaliação do custo e do benefício, de quais são os retornos e quem ganha, quem perde, ela só consegue ser um pouco mais gerar um argumento um pouco mais robusto se você constrói um contrafactual que te permita identificar realmente esses ganhos e essas perdas. Então, não dá para a gente avaliar a necessidade ou, vamos dizer, o mérito da venda direta apenas pela configuração do market share atual, de venda do produto. Isso não dá. Tá? Obrigado. Boa tarde. Sérgio Araújo, sou presidente executivo da ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Eu quero parabenizar e agradecer a Cefel pelo evento. Nós estamos vivendo um momento em que discutir competitividade, concorrência, é muito importante, num cenário, como já foi colocado, onde existe um agente dominante com 98% da capacidade de refino, e como foi apresentado aí, de uma certa forma, ele trabalha com as questões de preço para calibrar a sua participação no mercado. E também, como já foi colocado hoje, o país precisa e é carente de investimento em infraestrutura. Foi mostrado pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Cláudio a situação de dependência nossa na importação de derivados. Se a gente olhar aquele gráfico especificamente no diesel, que é o combustível que move a nossa economia, a situação é mais grave do que aquela quando se vê todos os derivados, e sem um marco regulatório e um arcabouço jurídico que dê segurança, os investimentos não chegam. E o que pode condenar aí o país à estagnação, né? Pode chegar um momento em que a gente não tenha diesel nem produzido no país e nem importado por falta de infraestrutura. Então, meus parabéns e obrigado pelo convite. Acabou? Ok. Então, vamos fazer o seguinte, teve algumas perguntas, acho que um pouco mais dirigidas ao Bruno, ao Cristiano, mas como também está acabando, o que eu sugiro, eu vou passar aqui para o Bruno, a gente faça uma rodada relâmpago. Vou começar pelo Luciano, certo? Porque os últimos serão os primeiros aqui. Vamos fazer assim, 30 segundos, só fazer os comentários finais para a gente poder encerrar o evento. Obrigado. Tá bom, obrigado, Pedro. É que eu estou com voo marcado, tenho que sair rápido, então já vou aproveitar e peço desculpas por sair logo em seguida. Eu vou só comentar a questão das refinarias, né? Eu acho que a Petrobras já tinha até anunciado o interesse de vender parte das refinarias e um plano, né, de desinvestimento para o refino, né? A questão é como convencer os compradores, né? A gente tem uma experiência que não é uma experiência
que dê uma estabilidade, dê uma confiança para os interessados entrarem do refino no Brasil, né? Então, a gente tem um dilema, né? Porque, se por um lado é interessante a liberalização e dar espaço para a concorrência atuar, por outro lado, as ações mais efetivas, né, de plano, né, de desinvestimento são importantes para que a gente tenha um mercado realmente... Acho que a própria entrada de novos atores, por si só, já daria uma confiança de que a política de preços para o refino, né, a intervenção na política de preços não fosse tão efetiva como a gente observou no passado, né? Obrigada. Deixa eu fazer primeiro vou responder ele, depois eu vou fazer 2 comentários. Na primeira, e também pegando o teu gancho, eu acho que a gente vai ter investimentos aqui em qualquer área, em qualquer setor, se a gente aumentar a nossa segurança jurídica. Se os investidores olharem para o nosso país e olharem assim, isso aqui é um bem seguro, isso aqui dá para a gente investir. Eu acho que nesse momento, quando a gente fizer isso, a gente dá uma sinalização boa e todos os indicadores macroeconômicos começam a funcionar assim, melhor, né? Então, o dólar que agora está subindo, pode ser que volte a cair. Então, várias outras coisas que eu acho que a gente poderia fazer nesse sentido aí. Então, respondendo ali, eu acho que monopólio verticalmente integrado, como a gente tem na Petrobras, eu tenho notado que no CAD tem pipocado 500 casos, né? E não por menos a Petrobras está virando cliente lá do CAD. E quando isso acontece é porque tem alguma coisa errada de fato. Então, casos em que a natureza de todos os problemas acaba sendo: você tem um monopolista verticalmente integrado no upstream e que, de alguma forma, está ali cometendo uma suposta conduta anticompetitiva no downstream, seja para termoelétricas, seja para distribuição de gás. Não estou dizendo que a Petrobras é culpada, é apenas que os casos estão pipocando no CAD, tem que ser analisado, obviamente, pode ser que não, pode ser que sim, a gente não sabe, mas o fato é que há alguma coisa errada, há alguma coisa que precisa ser feita. Porque quando tem um setor como o de saúde, que pipocou muito no CAD, tem pipocado, é o nosso maior cliente, acho que é o setor de saúde suplementar, aí você olha e vê as regulações que estão aí cheias de falhas de mercado de fato. Então, de novo, voltando um passo atrás, a avaliação, a IR, né, a avaliação de impacto regulatório, ela é muito importante porque ela diminui os custos de uma determinada regulação e isso faz aumentar a certeza jurídica. Só para vocês terem uma ideia, gente, saiu, acho que agora em alguma revista aí que eu estava lendo, que em 2003 nós tínhamos 3,3 milhões de normas, né? E deu um salto para 2017 para 5,7 milhões. Isso é um aumento de 73%, mais ou menos. Então, assim, como que a gente quer dar certeza jurídica, né, diminuir a incerteza jurídica, aumentar os investimentos no país, se a gente cria quilhões de normas, de marcos, disso, de aquilo, e que, no fundo, a gente sabe que vai no sentido oposto. Então, só para fazer um último comentário com relação ao impacto regulatório, eu vejo que toda análise de impacto regulatório deveria olhar sempre, ademais de outros fatores, mas 3 pontos fundamentais. Do ponto de vista do consumidor, né? Você tem que criar um ambiente de concorrência boa, salutar, mas olhando sempre 3 pontos: preço, qualidade e também sob o ponto de vista da concorrência desleal, que você tem aí a sonegação e você tem aí as adulterações, as fraudes. Isso é muito porque um setor em que tem, sei lá, uma parte significativa daquelas vendas do produto adulterado ou das vendas que não pagam imposto ou alguma coisa. Então, você criou uma concorrência desleal. Então, toda análise de impacto regulatório acho que deveria também considerar esses 3 pontos. Obrigada. Obrigado. Cláudio. Bom, então, primeiramente, obrigado, Pedro, Cefel, pelo convite. Bom, eu queria, primeiro, fazer uma abordagem com relação a essa questão de preços. É lógico que transparência de preço é uma coisa bem interessante e todos esses aplicativos ajudam, de fato, o consumidor a procurar